O celular tocou às 6 da manhã. Antes do despertador. Antes do café. Antes de qualquer coisa que Larissa Andrade tivesse planejado para aquele dia, ela atendeu no segundo toque, já sentada na cama. O quarto ainda escuro. Confirmado. Disse a voz do outro lado. Grupo Monteiro aceitou a reunião às 9. Mas pensa bem, antes de ir você mesma. Manda alguém da equipe. Você não precisa entrar naquela sala. Eu preciso. Sim. Ela respondeu. E a DP? Procurando o roupão no escuro. Esse contrato eu assino com a própria mão. Do outro quarto veio um barulhinho de passos pequenos e descalços. E o menino apareceu na porta. O cabelo todo bagunçado, os olhos ainda meio fechados. Mãe, você vai trabalhar cedo hoje, vou. Meu amor, mas te levo na escola antes. Prometo. Você tá com essa cara de quando é coisa importante. Disse ele, com aquela sinceridade só de criança que enxerga tudo sem filtro nenhum. Larissa sorriu. Ajoelhou na frente dele. Ajeitou o cabelo bagunçado com os dedos. É uma coisa importante. Sim, mas boa. Eu acho que é boa. Ele voltou para o quarto arrastando os pés, satisfeito com a resposta. E Larissa ficou parada no corredor por mais um instante antes de ir se trocar. Escolheu o terno cinza claro, não o preto que costumava usar em reuniões grandes. O preto parecia armadura demais. Aquele dia ela precisava de alguma coisa que dissesse quem ela tinha virado. Não só o que ela tinha vindo fazer. Se você está começando a ouvir agora e ainda não segue o canal, essa é a hora de apertar o inscrever. Porque essa história vai ficar cada vez mais pesada e você não vai querer perder nenhum pedaço dela. Deixa aqui embaixo, nos comentários, de onde você está ouvindo e que horas são aí no seu relógio agora. A gente lê todo mundo. Viu? O carro já esperava lá embaixo quando ela desceu. Terno cinza claro. Pasta de couro debaixo do braço. O celular tocando de novo antes mesmo de fechar a porta. A pasta com os números atualizados está com você? Perguntou a mesma voz de mais cedo. Agora com um tom mais tenso. Tá. Terminei de revisar ontem à noite. E o pessoal do Grupo Ferraz, ainda sem confirmar se vão fazer a oferta pública essa semana. Não confirmaram. Mas o silêncio deles diz mais do que qualquer proposta formal diria. Larissa olhou pela janela do carro. O trânsito começando a engarrafar 2 quarteirões à frente. Se a gente não fechar com o Monteiro até sexta, o Ferraz entra com a oferta e a diretoria não vai ter escolha além de aceitar. Eles perdem o controle da própria empresa em menos de um mês. E mesmo assim você quer entrar nessa sala com o seu próprio rosto? Quero. Faz 5 anos que eu espero por essa sala. Deixa comigo. Cuido de cada palavra. Você sabe que assim que o Rafael ver seu nome no contrato, a reunião vira outra coisa. Não vai ser só negócio. Eu sei bem o que vai virar. A voz dela ficou mais baixa por um instante, quase se perdendo no barulho do motor. Por isso preciso estar lá com meus próprios pés. Não posso mandar ninguém para segurar isso por mim. Você construiu a IP do zero. Larissa, não deixa isso virar sobre ele de novo. Não vai virar. Ela respondeu, olhando para o relógio no pulso, vai virar sobre o que eu vim buscar. E não é ele. O trajeto até a Faria Lima levou 20 minutos de trânsito lento. E Larissa passou boa parte deles olhando pela janela sem ver nada de verdade. Só repassando, sem parar, os números que ia apresentar. Os prazos. As cláusulas. Tudo que tinha estudado durante meses de trabalho silencioso para chegar até aquele dia. O carro passou perto do antigo prédio onde ela tinha morado com Rafael. Uma esquina que ela evitava havia anos sem nem perceber que evitava. E por um segundo, o corpo inteiro dela ficou rígido no banco. Os olhos fixos na fachada que já tinha outro nome de imobiliária pendurado na entrada 5 anos antes. Ela tinha deixado aquele mesmo bairro com uma mala pequena demais para a vida que ia recomeçar. E um bilhete de 3 frases guardado na memória com mais nitidez do que qualquer contrato que já tinha assinado depois. Ela não deixou o pensamento ficar. Empurrou para dentro do próprio peito e fechou a porta. O prédio do Grupo Monteiro era vidro do chão ao teto.
do jeito que só prédio de gente rica em São Paulo consegue ser, refletindo um céu nublado, como se quisesse provar alguma coisa. Larissa entrou pela recepção de salto baixo. Nome da empresa. Por favor, pediu a recepcionista, sem levantar muito os olhos da tela. IP Participações. Reunião às 9. Com a diretoria. Ninguém naquele saguão ia reconhecer o nome. Era assim mesmo que ela queria. Um segurança perto da catraca olhou para ela 2 vezes. O tipo de olhar que tenta encaixar um rosto numa lembrança e não consegue de todo. Larissa reconheceu ele antes. Um funcionário antigo que já trabalhava ali 5 anos atrás. Mas passou direto. O crachá de visitante pendurado no bolso do blazer. E ele não disse nada. Só ficou com a testa franzida enquanto ela seguia para o elevador. O elevador subiu rápido demais para o gosto dela. E Larissa aproveitou o reflexo embaçado na porta de metal para ajeitar a gola do blazer. Só para ter alguma coisa para fazer com as mãos. 20 andares. Tempo suficiente para sentir o estômago apertar e insuficiente para fazer alguma coisa a respeito daquilo. A sala de reuniões tinha uma mesa de vidro comprida demais para o número de pessoas sentadas nela. O diretor financeiro do grupo, com uma pasta que ele não parava de abrir e fechar. O advogado da família, careca, terno escuro, os cotovelos apoiados na mesa e, na cabeceira, a mulher que Larissa reconheceria em qualquer sala do mundo, mesmo de olhos fechados. Beatriz Monteiro não levantou da cadeira quando ela entrou. Só ergueu o queixo 1 centímetro, o suficiente para deixar claro quem mandava naquela sala antes de qualquer palavra ser dita. A senhora deve ser da IP, disse Beatriz, com aquele tom morno que passava perto de educado sem chegar a ser gentil de verdade. Sente-se, querida. Imagino que seu tempo seja precioso. Bastante, respondeu Larissa, sentando, abrindo a pasta com calma calculada. Ela ia começar a apresentação quando a porta do fundo se abriu e Rafael Monteiro entrou com o celular ainda na mão. Dizendo alguma coisa para o assistente atrás dele sobre adiantar uma ligação com o banco, ele parou no meio da frase. O celular ficou preso na mão. Tela acesa. Esquecido. Larissa não desviou o olhar dos papéis. Não deixou a voz tremer, como eu ia dizendo. Ela continuou. A IP Participações adquiriu, nos últimos 14 meses, 63% da dívida sênior do Grupo Monteiro, através de 3 veículos diferentes, de forma discreta. O que significa que qualquer reestruturação, qualquer negociação com o Grupo Ferraz, qualquer decisão sobre o futuro dessa empresa, passa pela minha mesa antes de passar pela de vocês. O advogado tossiu baixinho, como se aquilo ajudasse alguma coisa. O diretor financeiro folheou os papéis 2 vezes sem ler nada de verdade. Beatriz manteve o rosto imóvel, mas os dedos apoiados na borda de vidro da mesa ficaram brancos 1 segundo antes de relaxar de novo. Isso é uma piada, disse Rafael, ainda de pé perto da porta, a voz meio presa na garganta. Sou eu mesma, respondeu Larissa, sem levantar os olhos. E não, senhor Monteiro, não é piada nenhuma. Os documentos estão na sua frente. E, já que estamos sendo honestos, descobri uma movimentação estranha na controladoria de vocês de 5 anos atrás. Bem na época em que o senhor deixou a empresa por um tempo. Isso não é relevante para o contrato de hoje, mas talvez seja relevante para o senhor. Um dia desses, Rafael atravessou a sala devagar, como quem não confia nas próprias pernas, e puxou a cadeira vazia ao lado da mãe. Não sentou direito. Ficou na beirada, cotovelos nos joelhos, olhando para os papéis, sem enxergar nenhuma letra direito. Você comprou a dívida da minha empresa, ele disse, mais para si mesmo do que para a sala. Você. De propósito, confirmou Larissa. Faço negócio com essa família há mais tempo do que qualquer um aqui imagina. Só nunca soube quem eu era. Que coincidência extraordinária, disse Beatriz, recompondo o próprio sorriso fino. De todas as empresas de investimento de São Paulo, justo a sua,
Acabou comprando justo a nossa dívida. Obviamente. Não foi coincidência. Respondeu Larissa. Foi trabalho, coisa que a senhora talvez não reconheça de cara, porque não é o tipo de coisa que se compra pronta. O silêncio depois daquela frase durou tempo suficiente para alguém no fundo pigarrear 2 vezes. Quais são os termos? Perguntou o diretor financeiro, tentando puxar a reunião de volta para o terreno seguro dos números. Simple, disse Larissa. A IP assume a renegociação completa da dívida, com prazo estendido e juros menores do que qualquer banco ofereceria hoje. Em troca, quero um assento no conselho, com poder de veto sobre qualquer venda de participação para o Grupo Ferraz ou qualquer outro comprador externo. E quero que a condução da negociação, a partir de agora, seja feita pelo Sr. Monteiro em pessoa, sem intermediário nenhum entre nós dois. Isso é inaceitável, disse Beatriz, a voz subindo um tom pela primeira vez. Então a senhora pode esperar a oferta do Grupo Ferraz chegar sexta-feira, respondeu Larissa, fechando a pasta. Aí sim a senhora vai descobrir o que é inaceitável de verdade. O advogado da família se inclinou para frente, tentando salvar alguma coisa daquela negociação. A senhora entende que um assento no conselho com poder de veto é quase o controle inteiro da empresa. Isso não é uma renegociação de dívida. É uma tomada de posição. É isso mesmo, concordou Larissa, sem mudar o tom. E o senhor sabe tão bem quanto eu que, sem esse acordo, não vai sobrar empresa nenhuma para controlar depois de sexta. Vocês podem estar blefando sobre o Ferraz, disse o diretor financeiro, mais para si mesmo do que para ela. Podem checar, respondeu Larissa. Liguem para o escritório de vocês em Nova York agora mesmo. Se quiserem, eu espero. Ninguém pegou o telefone. O silêncio que se seguiu já era resposta suficiente. E qual seria o prazo para a assinatura? Supondo que a diretoria aceite, perguntou o advogado. Já mais quieto do que antes. 48 horas. Respondeu Larissa. Prefiro fechar antes de sexta, para não deixar margem nenhuma para o Grupo Ferraz se meter no meio. 48 horas é pouco tempo para revisar cláusula por cláusula. 48 horas é o tempo que sobrou depois de 5 anos, disse ela, olhando direto para Beatriz dessa vez. A senhora pode usar do jeito que achar melhor. Beatriz juntou as mãos em cima da mesa, o sorriso fino voltando ao rosto como uma máscara bem ensaiada. Zaba, querida, antes de qualquer assinatura, talvez fosse prudente a gente conversar em particular. 2 mulheres de negócio, sem essa plateia toda. Ela fez um gesto discreto na direção do advogado e do diretor financeiro. Tenho certeza que a gente chega num acordo mais confortável para todo mundo. Não tenho interesse em conversas particulares com a senhora, respondeu Larissa, sem hesitar. A senhora já teve 5 anos de conversas particulares com essa família inteira. Olha no que deu. O rosto de Beatriz não mudou, mas alguma coisa nos ombros dela pareceu se fechar um pouco mais. Rafael foi o primeiro a se levantar de novo. Foi até a janela. Ficou de costas para a sala inteira, olhando para a cidade lá embaixo. Os prédios de vidro devolvendo um sol que ainda não tinha decidido se ia esquentar o dia. Ele segurou o próprio pulso. Ajeitou o relógio sem necessidade nenhuma. Um gesto que fazia desde adolescente, sempre que não sabia o que fazer com as mãos. Aceito os termos. Ele disse, ainda de costas para todo mundo. Rafael. Beatriz quase levantou da cadeira. Você não pode decidir isso sozinho. Eu sou o presidente dessa empresa. Mãe. Posso. Sim. Elle se virou. Olhou direto para Larissa pela primeira vez, desde que tinha entrado na sala. Preciso falar com você. Só nós dois. Não temos nada para conversar que não caiba nessa mesa. Respondeu Larissa. Tem. Sim. A voz dele quebrou um pouco no meio da frase. Tem uma coisa que eu preciso saber há 5 anos e nunca tive coragem de perguntar para ninguém. Beatriz interrompeu antes que o filho terminasse. Rafael, isso é uma reunião de negócios. Mãe. Ele disse só isso. Mas o jeito que disse fez a sala inteira entender que não era um pedido.
Larissa fechou a pasta devagar. Olhou para o relógio no pulso. Não porque precisasse saber a hora, mas porque precisava de um segundo para decidir se ia dar aquilo a ele. Tenho 10 minutos. Disse. Por fim, depois preciso ir buscar meu filho na escola. A palavra ficou pairando no ar da sala como uma pedra jogada em água parada. Meu filho. Não nosso filho. Meu. Rafael abriu a boca. Fechou de novo. E, pela primeira vez desde que tinha entrado ali, pareceu entender o tamanho real do que tinha perdido. Não em números, não em ações, mas em anos que nenhuma reunião ia devolver. Os dois saíram para o corredor, deixando Beatriz sentada na cabeceira da mesa, o advogado e o diretor financeiro fingindo que não prestavam atenção em cada palavra que ainda pairava no ar da sala vazia. O corredor tinha uma parede inteira de vidro dando para a cidade. Rafael ficou olhando para fora um tempo antes de conseguir falar. Larissa esperou, os braços cruzados, a pasta apertada contra o corpo feito escudo. É menino ou menina? Ele perguntou. Por fim, a voz baixa demais para o tamanho do corredor. Menino, nome. Ela hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque dar aquele nome para ele era entregar um pedaço do filho que tinha criado sozinha, sem sobrenome de peso segurando nenhuma porta. Isso ele conta para o senhor. Se um dia quiser. Ela disse. Eu não vou fazer esse trabalho por ele. Rafaela assentiu. Engoliu alguma coisa que parecia querer sair em forma de pergunta e ficou entalada. Olhou para ela como quem tenta medir o tamanho de um buraco sem coragem de olhar para o fundo dele. Eu deixei aquele bilhete porque minha mãe me disse que ele parou no meio da frase. A mão fechando em punho ao lado do corpo. Não importa. Foi covardia. Eu sei que foi. Foi. Concordou Larissa. E covardia não tem explicação que preste. Só desculpa. Você tem razão. Ele passou a mão pelo rosto. Devagar. Eu queria te dizer uma coisa. Só que não sei nem por onde começar depois de 5 anos. Então não comece. Disse ela. Guarda isso para quando tiver certeza do que quer dizer de verdade. E se eu nunca tiver certeza o bastante? E se eu passar mais 5 anos tentando encontrar as palavras certas e nunca encontrar? Então talvez o problema nunca tenha sido encontrar as palavras certas. Rafael. Ela ajeitou a alça da bolsa no ombro, um gesto para ter as mãos ocupadas com alguma coisa. Talvez o problema seja você preferir ficar calado a arriscar ouvir uma resposta que não gosta. Ele não teve resposta para isso, só ficou olhando para ela. O maxilar tenso. Como quem engole um argumento inteiro só para não perder mais uma vez. Ela se afastou 2 passos. Virou de costas. E ele disse o nome dela de um jeito que fez ela parar sem se virar de novo. Eu nunca parei de pensar em você. Nem um dia sequer. Que bom para você, disse Larissa. E continuou andando até o elevador, sem olhar para trás, mesmo com o corpo inteiro pedindo para olhar. Dentro do elevador, sozinha, ela encostou a cabeça na parede de metal frio e fechou os olhos por 3 segundos. Só 3. Tempo suficiente para sentir a mão tremer antes de guardar o tremor de volta no bolso. Junto com tudo o mais que não podia mostrar naquele prédio, Rafael ficou parado no corredor bem depois do elevador fechar, olhando para o próprio reflexo na parede de vidro. Um homem de terno caro com a mesma expressão perdida que tinha aos 25 anos, na noite em que assinou aquele bilhete sem coragem de entregar em mãos. Voltou para a sala de reuniões. Encontrou a mãe ainda sentada na cabeceira. O advogado e o diretor financeiro já saindo. Ela tem um filho meu, e eu nem sei o nome dele. Ele disse. Mais para si mesmo do que para ela. E de quem é a culpa disso? Perguntou Beatriz, sem levantar os olhos dos próprios papéis. Ele não respondeu. Pegou o celular em cima da mesa. O mesmo celular que tinha esquecido na mão minutos atrás. E saiu da sala sem dizer mais nada. Naquela tarde, na saída da escola, o menino veio correndo com um desenho amassado na mão, todo orgulhoso, e entregou para ela antes mesmo de dar bom dia direito. Fiz um foguete. Mãe, olha, ficou lindo. Meu amor. Larissa se agachou.
Examinou o desenho com a atenção que ele merecia. Um foguete torto com 3 janelas redondas e um sol enorme no canto. Quem tá dentro do foguete? Eu. E você? A gente vai para qualquer lugar que a gente quiser, porque é nosso foguete. Ela guardou o desenho na bolsa com um cuidado que não tinha nada a ver com papel. Segurou a mão pequena dele e caminhou até o carro sem pensar. Por pelo menos alguns minutos. Em nenhuma sala de reunião. Em nenhum sobrenome. Em nenhum homem parado numa janela de vidro olhando para a cidade. Mãe, cadê meu lanche? Perguntou ele, já com o cinto do carro preso. Revirando a mochila. Tá no bolso da frente. Meu amor, do lado da garrafinha, ela achou o lanche. Satisfeito. E passou o resto do caminho contando alguma história complicada sobre um colega de sala que tinha trocado figurinha errado. E Larissa ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Porque, para ela, era, no sinal fechado, ela olhou pelo retrovisor, viu o filho ainda falando sozinho, gesticulando com as 2 mãos pro ar. Sem noção nenhuma do que a mãe tinha passado horas atrás naquela sala de vidro. Por um instante ela pensou em como seria bom se o mundo dele continuasse do tamanho de uma troca de figurinha por mais alguns anos. Longe de qualquer mesa de reunião. Qualquer sobrenome. Qualquer conta a acertar. Do outro lado da cidade. Mais tarde, naquela mesma noite, Beatriz Monteiro estava sozinha no escritório de casa. A luz do abajur baixa. Um cálice de vinho intocado desde que ela tinha sentado ali. Discou um número que não estava salvo em nenhuma agenda. Um número que sabia de cor havia anos e nunca precisou anotar em lugar nenhum. Ela apareceu, disse Beatriz. Assim que a ligação foi atendida do outro lado, comprou a dívida inteira sem que a gente soubesse de nada. Rafael tá desesperado. Quer conversar com ela. Quer contar tudo para ela. Uma pausa. Uma voz do outro lado, baixa demais para qualquer um ouvir do corredor de casa. Não, disse Beatriz, apertando o pé do cálice entre os dedos. Aqueles documentos antigos não podem aparecer. Nunca. A gente resolve isso do nosso jeito, como sempre resolveu tudo nessa família. A voz do outro lado disse mais alguma coisa, e Beatriz fechou os olhos por um instante antes de responder. Eu sei o combinado. Eu sempre soube o combinado. Ela apertou os dedos com mais força ainda em volta do cálice. Você não precisa me lembrar do que eu já pago há 5 anos. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Beatriz levantou. Foi até a janela do escritório. Olhou para o jardim escuro lá fora sem ver nada nele. Eu sei o preço de deixar isso vir à tona. Ela disse, a voz mais baixa agora. Sei melhor do que ninguém. Por isso mesmo não vai acontecer. Ela desligou antes de ouvir a resposta inteira e ficou olhando para o vinho parado na mesa. Por um segundo, o rosto dela perdeu toda a firmeza que tinha segurado a manhã inteira naquela sala de reunião. Não era raiva o que passava atrás dos olhos dela. Era outra coisa. Mais funda. Mais velha. Do tipo que nenhuma sala de reunião jamais tinha visto. Ela bebeu o vinho de um gole só e voltou a discar. Dessa vez outro número. E quando a ligação atendeu do outro lado, a voz dela já estava de volta ao normal. Fria, controlada, pronta para a guerra. Se fosse preciso, depois de desligar pela segunda vez, Beatriz foi até a estante atrás da própria mesa, puxou um livro que ninguém mais além dela tocava, e destravou um compartimento escondido atrás dele. Lá dentro, uma pasta fina, amarelada pelo tempo. Ela não abriu. Só passou a mão em cima da capa, um gesto quase carinhoso, antes de fechar o compartimento de novo e empurrar o livro de volta para o lugar exato de sempre. Ainda não. Ela disse baixo. Para ninguém. Pro cômodo vazio. Ainda não é a hora. No apartamento que Rafael tinha comprado sozinho 3 anos atrás, um espaço grande demais para uma pessoa só. Ele ficou sentado na varanda por um tempo comprido, olhando para as luzes da cidade sem foco nenhum. A cozinha atrás dele tinha panela sem uso, geladeira quase vazia,
O tipo de casa que só serve para dormir e voltar a sair. Ele tinha construído uma vida inteira em cima de reuniões e números depois que Larissa foi embora. E só agora, com o nome do filho ainda desconhecido, pesando no peito, conseguia enxergar o tamanho do vazio que tinha aceitado como normal. Pegou o celular. Abriu a galeria de fotos. Foi voltando anos até achar uma imagem antiga. Os dois numa praia qualquer. O rosto dela virado para ele, rindo de alguma coisa que ele nem lembrava mais o que era. Ficou olhando para aquela foto até a tela apagar sozinha. E mesmo no escuro da varanda. Sem ninguém para ver. Não teve coragem de apagar aquela imagem do celular como tinha jurado fazer tantas vezes ao longo daqueles 5 anos. Guardou o aparelho no bolso. Ficou mais um tempo ali fora. O vento fraco mexendo nas cortinas atrás dele. Até decidir que amanhã ia ligar para o próprio advogado de família e pedir para revisar. Com calma. Tudo que tinha assinado sem perguntar naquele ano em que perdeu tudo sem entender por quê. Na manhã seguinte, Larissa chegou ao próprio escritório. Um prédio bem menor que o do Grupo Monteiro, mas construído tijolo por tijolo com as próprias mãos. Sem herança. Sem sobrenome de peso, segurando porta nenhuma para ela. Encontrou um envelope em cima da mesa. Sem remetente. Endereçado só ao nome dela. Dentro, uma única folha impressa. A cópia de um extrato bancário antigo, datado de 5 anos atrás. Com um selo que ela não reconheceu de imediato. Embaixo, escrito à mão. Numa letra que também não reconheceu, você precisa ver o original disso antes que sumam com ele. Larissa ficou olhando para o papel por um tempo comprido. O bastante para ouvir o próprio coração batendo contra as costelas mais alto que o barulho de buzina lá embaixo na rua. Passou o dedo devagar por cima do selo no canto da folha, tentando decifrar as letras apagadas pelo tempo. Sem conseguir de todo. A data batia certinho com a semana em que Rafael tinha desaparecido da vida dela. O valor da movimentação, um número grande demais para ser coincidência. Também batia. Alguma coisa naquele extrato não batia com a história simples que ela tinha decidido acreditar havia 5 anos. A história que tinha construído com as próprias mãos só para dar conta da própria dor. Ele foi embora porque quis. Escolheu a família, o dinheiro, o sobrenome, em vez dela. Só que aquele papel, sozinho, já bastava para rachar uma certeza que ela achava enterrada fundo demais para voltar à tona. Ela pegou o telefone. Ligou para o próprio advogado. Preciso que você rastreie a origem de um documento para mim. Sem barulho nenhum. Ninguém pode saber que eu estou perguntando. Isso tem a ver com o Monteiro. Tem a ver com uma coisa de 5 anos atrás que eu achava que já tinha enterrado. Disse ela, dobrando o extrato outra vez, guardando no bolso interno da bolsa. Só que parece que não enterrei fundo o suficiente. Naquela mesma manhã, na sede do Grupo Monteiro, Rafael entrou na sala da mãe sem bater na porta, coisa que não fazia desde os 20 anos. Eu vou cuidar da negociação com a IP. Sozinho. Sem advogado da senhora. Sem intermediário nenhum. Você não tem cabeça para isso agora, disse Beatriz. Sem levantar os olhos dos próprios papéis. Eu tenho. Sim. Ele fechou a porta atrás de si com um cuidado que não era nada normal para ele. A voz mais firme do que tinha estado a manhã inteira. E dessa vez, mãe, eu vou fazer do meu jeito. Não do seu. Já fiz isso uma vez. Deixei a senhora decidir por mim. E perdi 5 anos da minha vida por causa disso. Não vou perder mais nenhum dia. Beatriz finalmente ergueu os olhos dos papéis. E por um instante, alguma coisa atrás daquele olhar pareceu vacilar, antes de a firmeza de sempre voltar a cobrir tudo de novo. Você não sabe nem metade do que fez para chegar até aqui. Meu filho, ela disse, baixinho, e eu espero, por tudo que é mais sagrado, que você nunca precise saber. Naquela mesma noite, no próprio apartamento. Depois de colocar o menino para dormir, Larissa sentou na mesa da cozinha com o extrato bancário aberto na sua frente e o celular na mão, esperando a resposta do próprio advogado. Quando a mensagem chegou, era curta,
Achei quem assinou a autorização da movimentação. Você vai querer sentar antes de ler o nome. Ela não sentou. Já estava sentada. Só segurou o celular com as duas mãos. O polegar parado em cima da tela, sem coragem nenhuma de tocar no botão que ia abrir aquele nome para ela. 5 anos ela tinha passado construindo uma versão da própria história, em que sabia exatamente quem era o culpado. Agora, com uma mensagem parada na tela do celular, essa certeza toda balançava por um fio. E Larissa não sabia ainda se preferia continuar sem saber ou descobrir a verdade inteira de uma vez. Custasse o que custasse, lá fora, a cidade continuava com as luzes acesas, indiferente ao que ia acontecer dentro daquele apartamento pequeno. E Larissa respirou fundo uma vez antes de deixar o polegar descer de vez sobre a tela, fosse qual fosse o nome que ia aparecer. Não tinha mais como voltar atrás depois daquele toque. Ela tocou na tela. O nome apareceu na tela antes que ela estivesse pronta para ele. Beatriz Monteiro. Larissa ficou olhando para as letras por um tempo comprido, o polegar ainda encostado no vidro do celular, como se pudesse fazer a informação sumir só de não soltar. Não era exatamente surpresa o que sentia. Era mais fundo do que isso. Uma certeza fria descendo devagar pelo peito, confirmando alguma coisa que uma parte dela talvez já suspeitasse desde a manhã anterior. Quando viu os dedos de Beatriz ficarem brancos em cima da mesa de vidro, digitou de volta para o advogado. Os dedos tremendo só um pouco. Isso prova o quê? Ao certo que ela autorizou uma movimentação. Não prova nada além disso. Ainda não, respondeu ele. Mas é o primeiro fio de um novelo que ninguém devia ter puxado. Me dá alguns dias. Quanto tempo eu tenho? 3. 4 dias. No máximo. Preciso rastrear para onde aquele dinheiro foi antes de aparecer de novo nas contas do grupo. Se for o que eu tô pensando, isso não é só uma dívida esquisita. Ifrod. Larissa guardou o celular. Encostou a cabeça na cadeira da cozinha e ficou olhando para o teto por um tempo, tentando entender por que aquele nome, sozinho, doía tanto quanto qualquer coisa que Rafael tivesse dito no corredor do escritório. Beatriz Monteiro. A mulher que tinha erguido o queixo 1 centímetro numa sala de reuniões, como se 5 anos de silêncio não custassem nada para ninguém. Foi até o quarto do menino. Ficou parada na porta, olhando ele dormir por um tempo comprido. O peito subindo e descendo devagar debaixo do lençol estampado de foguetes. 5 anos criando aquele filho sozinha. 5 anos construindo uma versão da própria vida em cima de uma certeza que talvez nem fosse tão certa assim. Ela não sabia ainda o tamanho do que tinha acabado de descobrir. Só sabia que não ia conseguir dormir direito enquanto não soubesse. Pensou em Rafael parado na janela da sala de reuniões. O pulso apertado. A pergunta que ele quase fez no corredor e não terminou. Minha mãe me disse que, uma frase cortada no meio, 5 anos atrás guardada como covardia. Agora talvez guardando outra coisa inteira. Uma coisa que Larissa ainda não tinha coragem de nomear. Na manhã seguinte, ela tinha uma visita marcada que não tinha nada a ver com Monteiro. Ferraz. Ou qualquer contrato. Clarice chegou no apartamento dela pouco depois das 8. Do jeito que sempre chegava. Sem avisar. Com um saco de pão na mão e opinião sobre tudo. Teu. Meu bem. Vem cá me mostrar o que você desenhou ontem. Disse ela, assim que entrou, largando o pão na mesa e abrindo os braços para o menino que veio correndo. Um foguete. Tia Clarice já mostrei para mamãe. Então mostra para mim também. Porque eu quero ver. Larissa observou aquela cena com um sorriso cansado. Clarice tinha entrado na vida dela 5 anos atrás. Logo depois que ela chegou naquele apartamento pequeno demais, com uma mala e uma barriga de 6 meses, morando 2 andares acima e batendo na porta um dia só para perguntar se precisava de alguma coisa. Desde então, virou família, sem precisar de sobrenome nenhum para isso. Não trabalho com filosofia. Viu? Menina. Trabalho com números. Dizia Clarice sempre que Larissa tentava agradecer demais por alguma coisa. E os números dizem que você precisa comer antes de sair de casa.
Senta aí. Larissa sentou, pegou um pedaço do pão que Clarice tinha trazido. Mastigou sem muita vontade. Theo veio correndo de novo. Dessa vez com um segundo desenho. Um foguete idêntico ao primeiro. Só que agora com um quarto personagem espremido numa das janelas redondas. Quem é esse aqui? Campeão. Perguntou Clarice, se abaixando para olhar de perto. Não sei ainda. Disse o menino. Sério como só criança de 5 anos consegue ser sobre as próprias invenções. Ele apareceu na hora que eu desenhei. Acho que ele quer ir junto. Larissa sentiu um nó se formar no peito. Olhou rápido para Clarice, que também tinha parado de sorrir por um segundo antes de se recompor. Então deixa ele ir junto, disse Clarice. Por fim, voltando a sorrir para o menino. Foguete grande o suficiente sempre tem lugar para mais um. Theo saiu satisfeito com a resposta, voltando para a sala para continuar a brincadeira. E Clarice esperou até ele sumir de vista antes de olhar para Larissa de novo. Você tá com uma cara estranha, disse Clarice, servindo café para ela sem perguntar se queria. Do jeito que sempre fazia. Mais estranha que o normal dessa semana. E olha que essa semana já estava rendendo bastante história. Recebi um envelope ontem, disse Larissa, olhando para o filho, que já tinha voltado para a sala com os brinquedos. O foguete de papel agora servindo de nave espacial para 2 bonequinhos de plástico, sem remetente. Um extrato bancário antigo, de 5 anos atrás. Alguém queria que eu descobrisse alguma coisa. Clarice parou de mexer o café. Só por um segundo. Mas parou. Extrato de quê? Uma movimentação da controladoria do Grupo Monteiro. Grande. Bem na época que o Rafael sumiu. Larissa observou o rosto da amiga com atenção. Você tá bem, Tô? Disse Clarice. Rápido demais. A colher batendo de leve na borda da xícara. Só lembrei de uma coisa chata que preciso resolver. Depois eu te conto. Clarice, você sabe que pode confiar em mim, né? Depois de tudo que a gente já passou junto. Zai, menina, é por isso mesmo que eu preciso pensar direito antes de falar. Algumas coisas, quando você conta errado, não tem como consertar depois. Larissa não insistiu. Conhecia Clarice o suficiente para saber quando empurrar mais, só ia fechar a porta de vez. Clarice. Depois, Larissa. Prometo. Ela levantou. Foi até a pia lavar a própria xícara mesmo estando meio cheia ainda. As costas viradas para Larissa por mais tempo do que qualquer lavagem de xícara precisava. Se você tá gostando de acompanhar a Larissa nessa virada de jogo, essa é a hora de deixar o like. Porque isso ajuda muita gente a encontrar essa história também. E me conta aqui embaixo se você fosse ela. Teria coragem de reabrir essa ferida atrás da verdade? Ou teria fechado o envelope sem ler naquela mesma tarde? Rafael apareceu na recepção do escritório da IP sem avisar. Terno amassado de quem não tinha dormido direito. Pedindo para falar com ela. Você não tem reunião marcada, disse a recepcionista, incerta sobre o que fazer. Yuzai, respondeu ele. Só preciso de 5 minutos. Larissa desceu ela mesma até a recepção. Em vez de mandar chamar, encontrou ele parado no meio do saguão, olhando para tudo aquilo que ela tinha construído sozinha. Prateleiras de vidro com maquetes de projetos. Uma parede inteira com o nome IP, em letras discretas. Você construiu isso do nada, ele disse. Quando viu ela chegando, construí. Sem ajuda de sobrenome nenhum. Yuzai, ele passou a mão pelo rosto. O mesmo gesto cansado do dia anterior. Larissa, eu preciso de mais tempo com você. Não para negócio. Pra gente, não existe mais gente. Rafael, existe um contrato e um filho que você ainda nem conhece. Então deixa eu conhecer. A voz dele quebrou de leve. Não peço que você me perdoe. Só peço uma chance de entender o que eu perdi antes de perder de vez. Você entende o tamanho do que você está pedindo. Eu não confio em você nem para escolher o restaurante do almoço. Rafael, muito menos para entrar na vida do meu filho. Eu sei que não mereço confiança nenhuma agora. Só peço a chance de tentar merecer. Com tempo. Sem pressa nenhuma.
Larissa cruzou os braços. Olhou para ele por um tempo comprido antes de responder. Atrás dele, pela porta de vidro, dava para ver o movimento normal do escritório. Gente entrando e saindo com pastas debaixo do braço. O mundo inteiro seguindo em frente, sem nenhuma noção do que estava acontecendo bem ali no meio do saguão. Ele gosta de foguete. Ela disse. De repente, sem saber muito bem por que decidiu abrir aquela porta justo naquele momento. Desenha um por semana. Mais ou menos. Sempre com 3 janelas redondas. Rafael ficou parado. Os olhos brilhando de um jeito que ele claramente tentava disfarçar. 3 janelas. Uma para ele. Uma para mim. E uma que ele nunca explica direito quem é. Larissa desviou o olhar, arrependida de ter contado aquilo, mas incapaz de voltar atrás. Não sei se é coincidência ou se ele sente falta de alguma coisa que nem sabe nomear. Posso conhecer ele? A pergunta saiu baixa. Quase um pedido de socorro. Não hoje. Não amanhã. Se você achar cedo demais. Mas algum dia, repetiu Larissa, sem prometer nada além daquilo. Primeiro tem uma coisa que eu descobri ontem. Um extrato bancário de 5 anos atrás. Assinado pela sua mãe. E ela é mais urgente do que qualquer conversa sobre foguetes agora. O rosto dele mudou na hora. Todo o cansaço dando lugar a um alerta duro. Que tipo de movimentação? Ainda não sei os detalhes. Mas sei que é grande. E sei que é da mesma semana que você sumiu. Ela observou cada reação dele com cuidado de quem faz isso para viver. Você sabe de alguma coisa? Rafael ficou quieto por um tempo longo demais para ser inocente. Teve um investidor do grupo rival que me procurou. Naquela época, ele disse. Por fim, a voz baixa, me avisou que sua família tinha uma dívida antiga com eles. Que o nosso casamento era conveniente demais para ser coincidência. E você acreditou nisso sem me perguntar nada? Minha mãe confirmou. Mostrou o documento. Eu estava desesperado. Meu pai tinha acabado de ter um infarto. A empresa inteira balançando. E ela apareceu com aquilo bem na hora que eu menos tinha cabeça para questionar qualquer coisa. Larissa sentiu o chão balançar de um jeito que nenhuma reunião de negócios jamais tinha feito balançar. Meu pai não devia nada a ninguém. Rafael. Muito menos ao Grupo Ferraz. Eu sei disso agora. Ele deu um passo à frente. Parou antes de chegar perto demais. Só que na época eu não sabia de nada. Só sabia que, se aquilo fosse verdade, ficar com você ia destruir a empresa que meu pai tinha construído a vida inteira. Achei que ir embora era proteger vocês dois de um problema que nem sabiam que existia. Covardia com roupa de sacrifício continua sendo covardia, disse ela. A voz mais fria do que pretendia. Ele não teve o que responder para isso. Rafael saiu do escritório da IP sem rumo certo. Andou 3 quarteirões a pé antes de lembrar que o carro tinha ficado estacionado do outro lado. Parou numa praça pequena no meio do caminho. Sentou num banco de madeira gasto. Um daqueles bancos com o verniz descascando de anos de sol. E ficou olhando para o celular por um bom tempo, sem coragem de fazer nenhuma ligação. Ele tinha decorado aquele número 5 anos atrás. Decorado o valor. Decorado a data. Decorado cada detalhe da história que sua mãe tinha contado para ele naquele corredor de hospital. E nunca, nenhuma vez, tinha pensado em pedir para ver o documento original com calma. Fora daquele momento de pânico, confiou. Só isso. Confiou do jeito que um filho confia numa mãe que nunca tinha dado motivo nenhum para desconfiar. Até aquele motivo aparecer bem debaixo do nariz dele o tempo inteiro, sem ele enxergar. Ligou para o próprio motorista. Pediu para levar o carro até ele. E decidiu, sentado naquele banco de praça, que antes de bater de frente com a mãe, precisava entender mais. Sozinho, sem o calor da raiva guiando a próxima conversa, foi até os arquivos antigos da própria empresa. Pediu acesso aos registros financeiros daquele ano inteiro. E passou o resto da tarde trancado na própria sala, cruzando datas, comparando assinaturas, encontrando, pouco a pouco, mais peças de um quebra-cabeça que ele devia ter montado havia 5 anos.
Encontrou uma coisa que não esperava. O mesmo nome de contador que tinha assinado a autorização daquele ano aparecia de novo. 3 anos depois. Numa outra movimentação bem menor. Também suspeita. Também abafada rápido demais para ser coincidência. Não era prova de nada sozinha. Mas era o tipo de fio solto que fazia ele desconfiar que aquela não tinha sido a única vez que sua mãe usou aquele mesmo truque para resolver um problema à própria maneira. Guardou uma cópia daquilo no próprio celular, sem saber ainda o que ia fazer com a informação. Só sentindo que precisava ter em mãos alguma coisa que não dependesse inteiramente do que Larissa e a tal Clarice iam mostrar para ele. Do outro lado da cidade, na sede do Grupo Monteiro, Beatriz recebeu uma ligação que fez ela largar a caneta no meio de uma assinatura. Um jornalista está perguntando sobre a IP Participações. Disse a voz do outro lado do telefone. Um dos assessores de imprensa da empresa. Alguém vazou que a dona é a ex-mulher do Sr. Monteiro. Querem confirmação. Nega, disse Beatriz, sem hesitar. E descobre quem vazou isso. Agora, e se eles já tiverem os documentos do cartório? Senhora, o casamento é registro público. Então nega a relevância. Diz que é assunto pessoal antigo, sem ligação com os negócios atuais da empresa. Compra tempo. É tudo o que eu preciso agora. Tempo. E o senhor Rafael? Dona Beatriz. Ele sabe que a imprensa já está perguntando. Ainda não. E não precisa saber. Não por enquanto. Beatriz apertou os olhos, a caneta ainda parada na mão. Deixa que eu cuido do meu filho. Você cuida da imprensa. Ela desligou. Ficou parada olhando para o próprio escritório por um instante. A mão fechando e abrindo em cima da mesa. E então discou outro número, digitando com mais força do que precisava nas teclas do telefone. Precisamos adiantar o movimento, disse ela. Assim que a ligação foi atendida. Antes que ela descubra mais do que devia. Isso não depende só da senhora, respondeu a voz do outro lado. Calma. Quase satisfeita. A senhora sabe disso melhor do que ninguém. Eu sei bem o que eu sei. Beatriz apertou o telefone com força. E sei que, se essa história vier à tona do jeito errado, os dois lados perdem igual. Então cuide para que venha à tona do jeito certo. Ou melhor ainda, que não venha. Você fala fácil. Do lugar seguro que você tá. A voz de Beatriz baixou. Quase um sussurro furioso. Eu sou a única com o nome assinado em cada papel dessa história. Você não assinou nada. E é por isso mesmo que a senhora precisa resolver isso. Não eu. Um silêncio curto do outro lado. Boa sorte. Beatriz. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Beatriz ficou parada por um instante. O telefone ainda na mão. Antes de discar mais um número. Esse mais curto que os outros. Quase automático de tanto que já tinha usado. Preciso que você localize uma ex-funcionária nossa. Clarice Ferreira. Analista financeira. Saiu há 5 anos. Uma pausa. Não. Não precisa fazer nada. Só descobre onde ela mora. Onde trabalha agora. Se ainda guarda alguma coisa daquela época. Sem chamar atenção nenhuma. Do outro lado, uma voz confirmou. E Beatriz desligou sem se despedir. Os dedos batendo um ritmo nervoso na borda da mesa. Não sabia ainda se aquela ex-funcionária tinha alguma coisa a ver com o envelope misterioso que o filho tinha mencionado de passagem. Meio sem querer. Na noite anterior. Mas 5 anos de cuidado não se jogavam fora por excesso de confiança. Larissa passou aquele fim de tarde sentada no chão do quarto de Theo, vendo ele empilhar blocos de madeira até virar uma torre, torta demais para ficar de pé. Rindo cada vez que ela desabava. Sem noção nenhuma de nada que tinha acontecido naquele dia inteiro fora daquele quarto. Ela deixou o próprio celular na sala. Silenciado. Só para ter aquela hora inteira sem nenhuma palavra da família Monteiro entrando na cabeça dela. Depois de colocar o menino para dormir, voltou para a sala. Pegou o celular. Viu 3 chamadas perdidas do próprio advogado e uma mensagem de Clarice pedindo para passar lá em casa. Coisa séria. Não pelo telefone. Ela chegou meia hora depois. Sam, o sorriso de sempre. Sentou na mesa da cozinha
e ficou olhando para as próprias mãos por um tempo antes de conseguir falar. Eu trabalhei na controladoria do Grupo Monteiro, disse Clarice. Finalmente, 5 anos atrás. Antes de você me conhecer, Larissa sentiu o próprio corpo ficar rígido na cadeira. Você nunca me contou isso, porque eu tinha vergonha do que aconteceu lá. Clarice apertou as mãos uma na outra. Os olhos fixos na mesa, eu era analista financeira. Vi uma autorização de empréstimo emergencial passar pela minha mesa. Um valor gigante, saindo de uma conta que não batia com nenhum fornecedor conhecido. Fiz perguntas. 2 semanas depois, me demitiram por reestruturação. Beatriz mandou te demitir. Beatriz assinou minha demissão com a própria mão. Burra. Guardei uma cópia da autorização original antes de sair, só porque não confiava em nada daquilo. Ficou numa gaveta 5 anos, porque eu não sabia o que fazer com aquele papel nem para quem contar. 5 anos. Clarice, você morou 2 andares acima de mim. Tomou café na minha mesa centenas de vezes. Viu meu filho nascer. E nunca contou isso, porque contar significava reabrir uma coisa que eu não sabia se você tinha força para enfrentar naquela época. A voz de Clarice tremeu pela primeira vez. Você chegou aqui destruída. Larissa. Grávida. Sozinha. Sem nem coragem de atender o telefone. Quando tocava, eu não ia jogar mais peso em cima de alguém que mal conseguia ficar de pé. Você devia ter me deixado decidir isso sozinha. Devia. Concordou Clarice. Os olhos marejados. Foi errado. Eu sei que foi. Só que, quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava achar o momento certo. Até que não existia mais momento certo nenhum. Só o medo de ter esperado tempo demais. Você tinha medo de quê? Ao certo de mim, ou dela. Das 2 coisas. Se for para ser honesta, de você desmoronar de novo. E dela. Porque eu vi o que ela fez comigo só por perguntar demais uma vez. Nem quero imaginar o que faria com alguém que soubesse tudo. Larissa ficou olhando para a amiga por um tempo comprido, sentindo a raiva ir perdendo força devagar, dando lugar para alguma coisa mais próxima de cansaço. Eu devia ficar brava com você, disse. Por fim, e uma parte de mim tá brava. Sim, mas outra parte entende. Você guardou um segredo pesado demais para carregar sozinha, achando que estava me protegendo. Isso não desculpa 5 anos de silêncio. Não desculpa, concordou Larissa. Mas explica. E, no fim, foi você quem teve coragem de falar. Mesmo tarde. Isso conta para alguma coisa. Clarice esticou a mão em cima da mesa. E Larissa segurou ela. As 2 ficando quietas por um momento antes de voltar para o assunto que não podia mais esperar. Até agora, até eu ver seu nome no noticiário. Comprando a dívida do Grupo Monteiro. Clarice finalmente olhou para ela. Aí eu entendi que talvez fosse a hora de você saber. Fui eu quem mandou o envelope. Larissa, perdão por não ter tido coragem de assinar. Larissa ficou em silêncio por um tempo, processando cada palavra, sentindo uma raiva calma e antiga crescer devagar por dentro dela. Me mostra, ela disse. Por fim, me mostra o papel original. Clarice tirou do bolso da bolsa uma folha dobrada em 4, amarelada de tanto tempo guardada, e colocou em cima da mesa. Larissa desdobrou devagar, os olhos correndo pelas linhas de números e assinaturas, até parar num detalhe que fez o sangue gelar nas veias dela. A conta de destino do empréstimo emergencial nunca existiu de verdade. Era uma conta fantasma, aberta e fechada na mesma semana, sem nenhum vínculo real com o Grupo Ferraz ou com qualquer família. O dinheiro tinha saído do próprio caixa do Grupo Monteiro e voltado para o próprio caixa do Grupo Monteiro. Só que no meio do caminho, alguém tinha fabricado documentos suficientes para fazer parecer que a origem era externa. Isso é uma farsa completa, disse Larissa, a voz quase sumindo. Não existiu dívida nenhuma. Nunca existiu. Nunca, confirmou Clarice. Alguém montou aquilo do zero só para parecer real por tempo suficiente. Larissa pegou o celular,
mãos tremendo de um jeito que ela não deixava acontecer há anos, e ligou para o próprio advogado. Preciso que você marque uma reunião com Rafael Monteiro. Amanhã, Chuela. E preciso que você traga tudo que já levantou sobre aquela movimentação. O contrato de renegociação com o Grupo Monteiro tinha sido assinado na tarde anterior, dentro do prazo, num escritório neutro escolhido pelos advogados dos dois lados. Rafael tinha assinado sem discutir uma vírgula sequer das cláusulas. Os olhos fundos de quem não dormia direito havia dias. Nenhum dos dois mencionou o extrato bancário durante a assinatura. Só trocaram um aperto de mão rápido. Formal? E Larissa saiu dali sabendo que aquela tinha sido a parte fácil da guerra. A parte que se resolvia com caneta e não com verdade. No dia seguinte, Rafael chegou ao escritório da IP sozinho, sem aviso prévio de mãe nenhuma, atendendo ao chamado que tinha recebido de madrugada. Larissa estava sentada na própria mesa, os documentos organizados na sua frente. Clarice de pé ao lado dela, os braços cruzados. Senta, disse Larissa. Sem cumprimento nenhum, Rafael sentou, olhando alternadamente para ela e para Clarice, tentando entender o clima da sala. Essa é a Clarice, disse Larissa. Trabalhou na controladoria de vocês há 5 anos. Foi demitida 2 semanas depois de fazer perguntas sobre uma movimentação estranha. Eu me lembro do nome, disse Rafael, franzindo a testa na direção de Clarice. Análise financeira. Minha mãe falou que você tinha sido desligada por baixo desempenho. Baixo desempenho. Clarice deu um sorriso curto, sem humor nenhum nele. Que bom saber o motivo oficial. Depois de 5 anos, você lembra do investidor que te procurou? 5 anos atrás, começou Larissa, empurrando a primeira folha na direção dele. O que te avisou sobre uma dívida da minha família com o Grupo Ferraz? Lembro. Essa dívida nunca existiu. Ela empurrou a segunda folha. O documento que sua mãe te mostrou foi fabricado. A conta de origem é fantasma. O dinheiro saiu do caixa do Grupo Monteiro e voltou para o caixa do Grupo Monteiro. Só que maquiado no meio do caminho para parecer prova de alguma coisa que nunca aconteceu. Rafael pegou os papéis com as mãos, os olhos correndo pelas linhas devagar, como se lendo em outro idioma. Isso não pode ser verdade. Pode. Sim, disse Clarice, a voz firme. Eu vi essa autorização passar pela minha mesa há 5 anos. Fui demitida por perguntar demais sobre ela. Aqui, Larissa apontou para um número específico na segunda folha. Data de abertura da conta: 19 de março. Data de fechamento: 27 de março. 8 dias de existência. Só o suficiente para fazer o dinheiro passar por lá e voltar. Nenhuma conta de verdade fecha em 8 dias. Rafael. Nenhuma. Rafael tirou o próprio celular do bolso. Abriu uma foto que tinha tirado dos arquivos da empresa na tarde anterior. Esse contador aqui assinou essa autorização. Ele virou a tela para elas. O mesmo nome aparece de novo 3 anos depois, numa movimentação bem menor. Também sem explicação clara. Eu achei ontem à noite, revirando os arquivos sozinho, antes de saber que vocês tinham isso tudo. Clarice pegou o celular. Comparou a assinatura na foto com a que tinha na folha impressa em cima da mesa. É o mesmo punho. Ela confirmou. A voz mais dura agora. Isso não foi um erro isolado. Larissa, foi um método. Método para quê? Perguntou Rafael, olhando de uma para outra. Minha mãe não é contadora. Ela não inventa esquema financeiro sozinha. Do nada. Numa tarde de desespero. Então alguém ensinou ela, disse Larissa, devagar, encaixando a peça só depois de dizer em voz alta. Ou alguém obrigou. Nenhum dos 3 teve resposta para aquilo. O silêncio que se formou na sala pesava diferente do silêncio de antes. Um silêncio cheio de perguntas sem lugar nenhum para pousar ainda. E o valor bate certinho com o que apareceu no relatório que sua mãe me mostrou naquela época. Ele disse, mais para si mesmo do que para elas, a voz ficando cada vez mais baixa. Eu decorei aquele número. 5 anos decorando um número que nem existia de verdade. Minha mãe fez isso.
Rafael repetiu a frase para si mesmo, como se precisasse ouvir em voz alta para acreditar. Minha mãe inventou uma dívida inteira, uma família inteira envolvida numa farsa, só para me afastar de você, ou para te afastar de mim antes que a empresa toda caísse por outro motivo qualquer. E ela precisasse de você inteiro, sem distração nenhuma. Disse Larissa. Eu não sei o motivo dela ainda, só sei o que ela fez. Rafael levantou da cadeira, andou até a janela do escritório. A mesma janela que ele tinha usado para evitar olhar para Larissa na primeira reunião, só que agora era o próprio reflexo que ele não conseguia encarar. 5 anos. Ele disse, a voz embargada. 5 anos da sua vida. 5 anos da vida do meu filho. Tudo baseado numa mentira que ela inventou numa tarde. E você nunca perguntou para mim? Disse Larissa, se levantando também. Nunca ligou. Nunca apareceu. Sumiu, de olhos fechados para qualquer coisa que não fosse a palavra da sua mãe. Eusai. Elle se virou. O rosto mais aberto do que ela tinha visto em 5 anos. Eu sei que isso não tem desculpa nenhuma. Achei que estava protegendo você. Só descobri agora que estava protegendo a mentira dela. Você acha que isso muda alguma coisa para mim agora? A voz de Larissa saiu mais dura do que ela esperava. Saber que foi mentira não devolve os partos que eu enfrentei sozinha. Nem as noites em claro. Nem os aniversários que ele passou sem pai. Só muda de quem é a culpa. Eu sei disso. Ele deu um passo na direção dela. Parou antes de chegar perto demais. Como quem já aprendeu, mesmo que tarde, a respeitar distância. Não vim aqui esperando que isso conserte nada. Vim porque você merecia saber a verdade antes de mim. Não depois. Você não achou nada. Rafael, você escolheu não perguntar. Porque perguntar significava, talvez, ter que escolher entre a sua mãe e a sua família, e ficar calado era mais fácil do que fazer essa escolha. Ele não teve resposta para isso por um tempo comprido. Os olhos fixos no chão, o maxilar tremendo de leve. Meu pai tinha tido um infarto 3 dias antes, disse ele. Por fim, a voz baixa, quase para si mesmo. Eu estava dormindo no corredor do hospital, sem banho, sem dormir direito, havia 72 horas. Quando minha mãe chegou com aquela pasta cheia de papel, falou que, se eu não agisse rápido, a empresa inteira ia desmoronar em cima de mim enquanto meu pai ainda estava entubado numa cama. E isso justifica não ter me ligado nenhuma vez. Não justifica nada. Ele levantou os olhos. Encarou ela direto. Só explica por que eu não pensei direito. Não é desculpa. É só a verdade de como aconteceu. Você tem razão, disse ele então, a voz quase sumindo. Eu escolhi o silêncio porque o silêncio não exigia coragem nenhuma. E você pagou o preço disso sozinha, com uma barriga de 6 meses e nenhuma resposta. Clarice pigarreou, quebrando o silêncio pesado que se formou entre os dois. Isso é grave o suficiente para derrubar a Beatriz do conselho. Se vocês decidirem usar do jeito certo, mas precisa ser feito com cuidado. Documento fabricado é crime. Não é discussão de família. Eu vou falar com ela agora, disse Rafael, já andando na direção da porta. O corpo inteiro tenso feito corda esticada. Rafael, espera. Larissa deu um passo atrás dele. Se você chegar assim, sem estratégia nenhuma, ela vai ter tempo de esconder qualquer coisa que ainda reste. Destruir provas. Preparar uma versão pronta antes de qualquer um conseguir usar isso direito. Eu não consigo esperar mais nenhum minuto para olhar para a cara dela sabendo o que ela fez. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. 5 anos. Larissa. Ela roubou 5 anos da minha vida com um papel falso. E mais um dia de espera não vai devolver nenhum desses 5 anos, disse Clarice, tentando a última tentativa de segurar ele. Mas pode proteger o que ainda dá para proteger. Rafael parou na porta, a mão no batente, o peito subindo e descendo rápido demais, por um segundo antes de se virar de novo para encarar as duas. Eu preciso fazer isso agora, ele disse, baixo, decidido. Antes que eu perca a coragem de novo. Ele saiu do escritório sem esperar resposta.
deixando Larissa parada no meio da própria sala. Os documentos ainda espalhados em cima da mesa, o coração batendo um ritmo que ela não sentia desde a manhã em que leu aquele bilhete de 3 frases pela primeira vez. Ele vai direto para cima dela sozinho, disse Clarice, já pegando o próprio celular. Isso pode dar muito certo ou muito errado. Clarice guardou o próprio celular no bolso sem checar as notificações, sem saber ainda que, do outro lado da cidade, alguém pago por Beatriz Monteiro já tinha o endereço dela, anotado havia horas, esperando só uma ordem para agir. Com essa família, respondeu Larissa, olhando para a porta por onde Rafael tinha acabado de sair. Nunca é só uma coisa ou outra. Ficou parada ali por um instante, olhando para os papéis espalhados em cima da mesa, como se eles pudessem se rearrumar sozinhos numa versão mais fácil da mesma história. 5 anos de certeza tinham acabado de virar pó bem ali, e no lugar deles não tinha nada pronto ainda para ocupar o espaço. Só um vazio estranho que não era bem alívio e não era bem dor. Só as duas coisas ao mesmo tempo, brigando por lugar dentro do peito dela. Você tá bem? Perguntou Clarice. A voz mais suave agora. Não sei. Respondeu Larissa, sincera pela primeira vez em dias. Passei 5 anos odiando um homem por uma coisa que ele nunca fez de verdade. Não sei nem como se chama o que eu tô sentindo agora. Chama-se ter o chão puxado debaixo dos pés, disse Clarice. É normal não ter nome pronto para isso ainda. Larissa ligou para o próprio advogado assim que a porta do escritório fechou. A voz mais controlada do que o corpo dela estava por dentro. Preciso que você prepare tudo para uma denúncia formal, caso a gente precise usar. Fraude documental. Uso de conta fantasma. Tudo que a Clarice puder assinar como testemunha. Isso não vai ser rápido. Larissa. Documento fabricado de 5 anos atrás exige perícia. Exige tempo. Exige que ninguém destrua o que resta de prova física antes da gente formalizar qualquer coisa. Quanto tempo? Semanas. No mínimo. Se quisermos algo que aguente numa corte de verdade, dias. Se você só quiser usar como ameaça para negociação, e se ela tiver tempo de destruir o que resta antes da gente conseguir formalizar qualquer coisa, então a gente perde a prova física e fica só com o testemunho da Clarice. Ainda é bastante coisa, mas é mais frágil numa disputa de verdade. Larissa fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso das 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo. Uma dentro da sala de reuniões e outra dentro do próprio peito. Então a gente segura a prova com unha e dente até ter força suficiente para usar direito. Ela disse, por fim, e deixa o resto esperar o tempo certo para explodir. Não cedo demais. Na sede do Grupo Monteiro, Beatriz estava assinando um contrato qualquer quando a secretária bateu na porta. O rosto tenso. O senhor Rafael tá subindo. E não parece bem. Dona Beatriz. Passou direto pela recepção, sem falar com ninguém. Beatriz colocou a caneta sobre a mesa com um cuidado exagerado, como se aquele gesto pudesse controlar qualquer outra coisa no mundo. Deixa ele entrar assim que chegar. Sem anunciar. Sem interromper. A secretária saiu, fechando a porta atrás de si. E Beatriz ficou sozinha por aqueles últimos segundos, os olhos indo até a estante atrás da própria mesa, até o livro que escondia o compartimento secreto, como se checar que ele ainda estava lá pudesse mudar alguma coisa do que vinha em seguida. Do corredor. Já dava para ouvir passos rápidos demais para serem de qualquer outra pessoa, além do próprio filho. Beatriz endireitou as costas na cadeira, ajeitou uma mecha de cabelo que já estava perfeita, e esperou, com a mesma calma treinada de quem já tinha enfrentado guerra antes e sabia que aquela ali só estava começando. Por um segundo. Antes dos passos chegarem à porta, ela permitiu que os próprios ombros caíssem 1 centímetro. O peso de 5 anos, guardando um segredo pesando de um jeito que nenhuma reunião de conselho jamais tinha feito pesar. Depois, endireitou de novo. Não tinha tempo para fraqueza agora. A porta se abriu. Se você fosse o Rafael,
Depois de descobrir que 5 anos inteiros foram roubados por um papel falso assinado pela própria mãe, você teria corrido para o confronto na hora, do jeito que ele fez. Ou teria esperado o dia clarear para pensar direito antes de bater de frente com ela. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história agora e que horas são aí no seu relógio. Porque isso aqui ainda não terminou. Nem perto disso. A sala de Beatriz continuava do jeito que sempre foi. Madeira escura. Luz baixa. O tipo de escritório construído para intimidar antes de qualquer palavra ser dita. Rafael parou na porta. Os olhos fixos na mãe. O silêncio entre os dois, esticando até parecer que ia rasgar. Você fez isso? Ele disse. Sem cumprimento. Sem preâmbulo. A voz baixa demais para ser calma. Você forjou uma dívida inteira. Inventou uma família traidora que nunca existiu. Me fez sumir da vida da mulher que eu amava e do filho que eu nem sabia que tinha. Beatriz não se levantou, só cruzou as mãos em cima da mesa. O mesmo gesto controlado de sempre. Embora os nós dos dedos estivessem brancos demais para ser indiferença de verdade. Senta. Rafael. Eu não vim sentar. Beatriz olhou para ele por um longo momento, avaliando alguma coisa atrás daquele silêncio, como se tentasse decidir qual versão de si mesma ia precisar usar para sobreviver àquela conversa. Então diz o que veio dizer. Já disse. A senhora forjou tudo. E o que você quer que eu faça agora? Que eu me ajoelhe, que eu chore? A voz dela não subiu, mas ficou mais afiada. Isso não vai devolver os 5 anos. Rafael, nada vai. Então fica de pé. Se quiser. Mas antes de me julgar, você devia perguntar por quê. A voz dela não tremeu nenhuma vez. Eu fiz o que fiz para proteger essa família. Para proteger você, proteger me afastando da minha própria vida. Proteger essa empresa de um buraco que ia engolir tudo, inclusive você. Se eu não agisse naquela semana, Beatriz finalmente levantou. Contornou a mesa devagar. Seu pai desmaiando, o conselho em pânico. E um homem no meu ouvido dizendo que sabia de uma coisa capaz de destruir tudo que essa família construiu em 3 gerações. Eu não tive escolha. Sempre tem escolha. Mãe, a senhora só escolheu a que era mais fácil para guardar o próprio segredo. Fácil. Beatriz soltou uma risada curta, sem humor nenhum nela. Você acha que foi fácil olhar para o seu rosto todos os domingos de almoço em família, sabendo o que eu tinha feito com sua vida, e continuar sorrindo como se nada tivesse acontecido? Fácil foi a palavra errada para escolher agora. Então qual é a palavra certa? Sobrevivência. Disse ela, baixo. A minha, a dessa empresa, a de uma família inteira que eu jurei proteger, nem que fosse com as próprias mãos sujas. Que homem! Beatriz ficou em silêncio por um tempo longo demais, os olhos indo até a estante atrás da própria mesa, até o livro que escondia o compartimento secreto, Eduardo Ferraz. Ela disse, por fim, o nome saindo como se pesasse fisicamente na boca dela. Há 15 anos, seu pai fez um investimento que quase quebrou essa empresa. Eu escondi o buraco nos livros para ele não perder o controle da própria companhia, nem a própria dignidade. Falsifiquei relatório atrás de relatório até o rombo sumir dos números oficiais. E, 2 anos depois, Eduardo Ferraz apareceu com prova de tudo isso na mão. Larissa, parada na porta atrás de Rafael, sentiu o próprio corpo ficar rígido. O senhor que investigou minha família. Então, não existiu dívida nenhuma nunca, em lugar nenhum. O senhor inventou tudo isso do zero para separar a gente. Eu não inventei sozinha. Eduardo trouxe a estrutura pronta, os contatos certos, o jeito de fazer o dinheiro passar sem deixar rastro fácil de seguir. Eu só assinei. Beatriz olhou para ela. Algo próximo de vergonha, passando rápido pelos olhos antes de sumir de novo. Isso não desculpa nada do que fiz com a sua vida. Só explica que eu não estava sozinha construindo aquela mentira. E ele usou isso contra a senhora esse tempo todo. Sempre que precisava. Uma informação vazada aqui, uma decisão adiada ali. Um casamento que ficava conveniente demais no caminho errado.
Beatriz olhou direto para Larissa pela primeira vez desde que a porta tinha aberto. 5 anos atrás, ele queria vocês dois separados. Disse que, enquanto Rafael tivesse uma família estável, puxando ele para a terra, nunca ia cometer os erros que deixariam essa empresa vulnerável o suficiente para ele comprar por dentro. Eu não inventei aquela farsa por maldade, Rafael. Inventei porque a alternativa era ele expor 15 anos de fraude e destruir tudo o que restava dessa família de uma vez. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para Rafael sentir o próprio pulso batendo no ouvido. 15 anos de reuniões de família, almoços de domingo, decisões de conselho, tudo isso construído em cima de um segredo que ele nunca soube que existia, carregado sozinho pela mulher que estava parada na sua frente agora. Mais frágil do que ele jamais tinha visto ela ser. Rafael ficou parado, processando cada palavra. O maxilar duro. A senhora podia ter me contado a verdade. Podia ter deixado eu decidir. Você tinha 25 anos. Seu pai internado e uma empresa inteira sobre os ombros. Que decisão eu ia deixar você tomar naquele estado, a decisão de não perder 5 anos da minha vida? Ele respondeu, a voz subindo, a decisão de conhecer o meu próprio filho. A senhora não me protegeu. Mãe, a senhora protegeu o segredo e usou a minha vida inteira como moeda para isso. Beatriz abriu a boca. Fechou de novo, os olhos brilhando de um jeito que ela claramente não queria deixar transparecer. Talvez você tenha razão. Ela disse, por fim, baixinho. Talvez, no fim, eu tenha protegido a mim mesma, vestida de proteção para vocês. Não é fácil admitir isso depois de 15 anos convencida do contrário. O silêncio que se seguiu não era de perdão. Era só o primeiro passo. Pequeno demais para medir, mas real o suficiente para existir. Isso não muda o que a senhora precisa fazer agora, disse Larissa, dando um passo à frente pela primeira vez desde que tinha entrado atrás de Rafael. A senhora vai se afastar do conselho. Por escrito. Ainda hoje, não é tão simples assim. Querida. Beatriz recuperou parte da própria compostura, endireitando as costas. Eu ainda tenho o apoio da maioria das ações da família. Vocês têm um documento forjado e o testemunho de uma ex-funcionária ressentida. Isso não derruba 15 anos de presidência de conselho. Vamos ver isso numa reunião extraordinária. Disse Rafael. Amanhã de manhã. Vamos ver. Sim, respondeu Beatriz. Sam Wadilar. E você vai descobrir que família não se decide só com prova. Se decide com lealdade também. E a maioria dessas pessoas conhece essa empresa comigo há décadas. Rafael, não com você, a reunião extraordinária aconteceu na manhã seguinte. Numa sala menor do que a de sempre. Só os acionistas da família presentes. Rafael apresentou os documentos. Clarice confirmou o testemunho. E por um instante pareceu que ia ser rápido, limpo, resolvido antes do almoço. Clarice falou por 20 minutos sem hesitar uma vez sequer, contando a própria demissão, mostrando a cópia amarelada, respondendo pergunta atrás de pergunta com a firmeza de quem finalmente conseguia dizer em voz alta o que tinha guardado por tanto tempo. Alguns dos presentes trocaram olhares desconfortáveis. Outros nem levantaram os olhos dos próprios papéis. Não foi. Um dos tios de Rafael, dono de uma fatia pequena mas relevante das ações, levantou a mão antes da votação. Documento de 5 anos atrás. Movimentação que ninguém mais lembra. Palavra de uma funcionária demitida contra a palavra de Beatriz Monteiro, que segura esse conselho há 20 anos, sem um escândalo sequer. Ele balançou a cabeça. Eu preciso de mais do que isso para votar contra ela. O que mais o senhor precisa? Perguntou Larissa. A voz cortante. Prova de que isso não foi um erro isolado. Prova de que existe um padrão. Uma pressão externa. Alguma coisa maior do que um papel velho. Beatriz. Sentada na própria cadeira. Os olhos baixos para a mesa. Não disse uma palavra durante toda a discussão. Não defendeu a si mesma. Não atacou Larissa nem Clarice. Só ficou ali, quieta,
deixando os outros decidirem seu destino sem interferir. O que de alguma forma pesava mais do que qualquer argumento que ela pudesse ter usado. A votação ficou empatada, sem maioria suficiente para afastar Beatriz do cargo. Rafael saiu daquela sala com o rosto fechado, as mãos enfiadas nos bolsos, andando rápido demais pelo corredor para alguém que tinha acabado de perder a primeira rodada. Ela vai usar esse tempo para se reorganizar, disse Clarice, alcançando ele. A gente precisava ter chegado com mais. Eu sei, respondeu Rafael, parando de repente. Só que agora eu sei bem o que falta. Eduardo Ferraz recebeu os dois no próprio escritório, no topo de um prédio ainda mais alto que o do Grupo Monteiro, com uma vista que parecia desenhada para lembrar visitantes de quem mandava naquela cidade de verdade. Homem de uns 60 anos, terno impecável, o tipo de sorriso que nunca chegava aos olhos. Rafael Monteiro. Ele nem se levantou da cadeira, e a nova acionista relevante do grupo do seu rival. Que combinação interessante para uma visita sem hora marcada. Sabemos sobre a senhora Beatriz, disse Larissa, sem rodeios. Sobre 15 anos de chantagem, sobre o que o senhor fez ela fazer 5 anos atrás, para afastar a família dela de qualquer estabilidade que pudesse atrapalhar os planos do senhor com o Grupo Monteiro. Pela primeira vez, o sorriso de Eduardo vacilou. Só 1 milímetro. Antes de voltar no lugar. Isso é uma acusação grave, vinda de gente sem prova nenhuma que aguente uma corte. Talvez não aguente uma corte, disse Rafael, mas aguenta uma reportagem. Se for preciso, o senhor construiu a reputação inteira em cima de ser um investidor limpo, o oposto da família Monteiro cheia de escândalo. Quanto vale essa reputação se a imprensa souber que o senhor manteve uma matriarca refém por 15 anos? Eduardo apertou os lábios. O primeiro sinal real de que a ameaça tinha peso. E outra coisa, acrescentou Larissa. O senhor mandou investigar uma ex-funcionária nossa essa semana, Clarice Ferreira. Isso também entra no pacote. Se precisar. Isso foi cautela, não ameaça. Chama do que quiser. Para nós, foi mais uma prova de que o senhor sabia bem o que a Beatriz tinha feito e continuava de olho em qualquer coisa que ameaçasse esconder isso. Larissa cruzou os braços. Sugiro que o senhor ligue para quem contratou e cancele qualquer ordem em aberto. Hoje, Eduardo pegou o próprio celular. Digitou alguma coisa em silêncio, sem olhar para nenhum dos dois, e guardou de volta no bolso sem confirmar nada em voz alta. Não precisamos de corte, disse Rafael. Só precisamos que o senhor saiba que a família toda já sabe. Minha mãe não tem mais nada para esconder de mim. O que o senhor segurava sobre ela não vale mais nada, porque o segredo já não é segredo dentro de casa. Eduardo ficou em silêncio por um tempo, os dedos batendo devagar na mesa, recalculando alguma coisa atrás daquele olhar frio. Vocês acham que isso muda alguma coisa no jogo maior? Muda. Sim, respondeu Larissa. Porque agora, se o senhor tentar qualquer coisa contra o Grupo Monteiro usando essa história como arma, a gente expõe tudo junto, inclusive o papel do senhor nisso. O senhor perde o disfarce de investidor respeitável que segurou esse segredo por 15 anos, escondido atrás de reuniões de conselho. Ameaça bonita. Eduardo se levantou. Foi até a janela, as mãos nos bolsos. Mas eu não cheguei aqui fazendo joguinho de amador. Nem nós, disse Rafael. Só que agora o senhor perdeu a peça mais importante do tabuleiro. Minha mãe não tem mais medo nenhum de contar a verdade, porque a verdade já foi contada. E sem medo. Ela não serve mais para o senhor. Eduardo olhou para os dois por um longo momento, os olhos frios avaliando alguma coisa que só ele conseguia enxergar naquela equação. Vocês vão se arrepender de ter feito inimigo de mim por causa de um sentimentalismo qualquer com essa mulher que passou a vida escondendo vocês de tudo. Talvez, disse Larissa, sem se abalar. Mas pelo menos vamos dormir sabendo que escolhemos a verdade em vez de outro segredo para guardar. Eduardo não respondeu por um tempo comprido, olhando para a cidade lá embaixo do mesmo jeito frio que Beatriz costumava olhar.
como se as duas coisas fossem espelho uma da outra. Digama ela, disse ele. Por fim, sem se virar. Que foi bom enquanto durou. Rafael e Larissa saíram daquele escritório sem mais palavra nenhuma. O elevador descendo em silêncio, os dois trocando um olhar que dizia mais do que qualquer comemoração barulhenta conseguiria. Beatriz estava sozinha no próprio escritório quando Rafael voltou. A mesma pasta amarelada agora aberta em cima da mesa, como se ela mesma tivesse decidido. Finalmente, olhar de frente para aquilo que escondia havia 15 anos. Eu falei com o Eduardo Ferraz, disse Rafael, parado na porta. Ele sabe que a senhora não tem mais nada a perder escondendo, porque a família já sabe. Beatriz não levantou os olhos da pasta. Ele te ameaçou. Ele desistiu. Mãe, sem a senhora com medo. Ele não tem mais nada para segurar. Você não devia ter ido lá sozinho. Homens como ele não jogam limpo quando se sentem encurralados. Eu não fui sozinho, e ele não tinha mais nada para jogar. Mãe, foi isso que a senhora nunca entendeu. O poder dele só existia enquanto a senhora tinha medo. No minuto que a senhora parou de ter medo, ele virou só um homem velho numa sala bonita. Ela fechou a pasta devagar, as mãos tremendo um pouco pela primeira vez desde que Rafael conseguia se lembrar. 15 anos. Ela disse, a voz quase sumindo. 15 anos carregando isso sozinha, achando que proteção significava nunca deixar ninguém enxergar o tamanho do medo. Vocês vão descobrir, algum dia, que segredo não protege ninguém. Só adia o preço. A senhora vai renunciar ao conselho. Vu. Ela levantou os olhos, encarou o filho direto. Não porque vocês me venceram numa votação. Rafael, vou porque não sobrou mais motivo nenhum bom para continuar fingindo que essa cadeira valia o que eu paguei por ela. O relógio na parede do escritório marcava a passagem do tempo devagar. O único som na sala, além da respiração pesada dos dois. Rafael ficou parado por um instante, sem saber se aquilo era desculpa, derrota, ou as duas coisas ao mesmo tempo, vestidas de dignidade. Isso não desfaz nada do que a senhora fez. Não desfaz, concordou Beatriz. Nada desfaz. Mas talvez seja a primeira coisa verdadeira que eu faço em 15 anos. Ela ficou olhando para a pasta em cima da mesa por um instante, os dedos roçando a borda amarelada. O som do próprio relógio de pulso, marcando os segundos entre uma frase e outra. Ele se parece com você. Sabia? Perguntou Beatriz. De repente, a voz mudando de tom. O menino viu uma foto numa reportagem antiga sobre a IP. Tem o seu jeito de franzir a testa. A senhora nunca vai conhecer ele se continuar desse jeito. Yuzai. Ela baixou os olhos. Não peço isso agora. Só queria que você soubesse que eu vi a foto. E que doeu mais do que qualquer reunião de conselho jamais doeu. Rafael não teve resposta para aquilo. Só ficou olhando para a mãe, tentando decidir se aquele resquício de humanidade valia alguma coisa depois de tudo. Ou se era só mais uma tentativa tardia de amaciar um dano que não tinha mais conserto. Ela pegou a pasta amarelada, segurou por um instante contra o peito, e depois estendeu para ele. Toma, não quero mais guardar isso. Faz o que achar certo. Rafael pegou a pasta sem dizer nada. E os dois ficaram ali, mãe e filho, num silêncio que não era bem paz, mas também já não era guerra. Os últimos raios de sol da tarde entrando fracos pela janela atrás dela. A reunião extraordinária de verdade aconteceu 3 dias depois. A mesma sala menor. Os mesmos acionistas da família. Só que dessa vez Beatriz entrou primeiro. Sentou na própria cadeira de sempre. E foi ela mesma quem pediu a palavra antes que qualquer documento fosse aberto em cima da mesa. Eu vou renunciar à presidência do conselho. Com efeito imediato. Ela disse, a voz firme, sem tremer uma vez sequer. Não porque fui forçada numa votação, porque é a decisão certa. E eu devia ter tomado ela há muito mais tempo do que gostaria de admitir. O tio que tinha travado a votação anterior ficou olhando para ela, surpreso, sem saber muito bem o que fazer com aquela reviravolta. Beatriz, isso não é necessário. Ei,
Sim. Ela cortou ele. Educada, mas firme. Rafael assume a presidência plena, com um conselho independente supervisionando as próximas decisões. E a IP Participações mantém o assento e o veto que já foram negociados em contrato. Ninguém mais levantou objeção. Beatriz assinou os próprios papéis de renúncia ali mesmo, com a mesma caligrafia firme de sempre, sem que a mão tremesse uma única vez diante dos outros. Só depois, já no corredor, sozinha, encostou a cabeça na parede por um segundo antes de continuar andando. A votação, dessa vez, passou por unanimidade. Do lado de fora do prédio, algumas semanas depois, o Grupo Ferraz anunciou, discretamente, que estava recuando de qualquer interesse futuro em ativos do setor imobiliário de São Paulo. Sem explicação nenhuma para a imprensa. Ninguém fora daquela sala de reunião jamais soube o motivo real. Larissa demorou 10 dias para decidir. Ligou para Clarice 3 vezes só para desistir no meio da ligação, sem coragem de terminar a frase. Na quarta vez, deixou terminar. Ele merece uma chance de conhecer o próprio filho, disse Clarice. Do outro lado da linha, isso não é sobre perdoar ele. Menina, é sobre o teu. Uma coisa não precisa depender da outra. E se eu me arrepender, então você aprende com o arrependimento. Do jeito que aprendeu com tudo mais até aqui. Mas não decide por medo. Você já decidiu coisa demais por medo nos últimos 5 anos. E se ele decepcionar o Theo, eu não vou conseguir perdoar isso segunda vez. Então você vai lidar com isso quando esse acontecer. Não antes. Ninguém consegue vivenciar dor que ainda nem chegou. Menina, isso só rouba o presente por antecipação. 2 semanas depois. Num sábado de sol fraco, Rafael chegou na praça perto do apartamento de Larissa no horário combinado. As mãos suando dentro dos bolsos como se fosse a reunião mais importante da vida dele. Era. Larissa esperava sentada num banco. O menino ao lado dela empilhando pedrinhas numa torre desengonçada. Sem noção nenhuma de quem estava chegando. Theo. Ela chamou. A voz mais suave do que Rafael já tinha ouvido dela em qualquer sala de reunião. Tem uma pessoa que queria muito te conhecer. O menino levantou os olhos. Curioso. Sem medo nenhum. Do jeito que só criança de 5 anos consegue encarar um estranho. Oi, disse Rafael, se abaixando até ficar na altura dele. A voz tremendo de leve. Eu soube que você desenha foguete. Um monte. Theo estudou ele por um segundo. A cabeça inclinada para o lado. Você é o 4º personagem. Rafael olhou para Larissa. Sem entender. E ela balançou a cabeça de leve. Incapaz de explicar, ali, naquele momento, o que aquilo significava. Talvez, disse Rafael. A bolsa embargada. Se você deixar, tá bom. Theo de ombro. Do jeito prático que só criança tem. E voltou para a própria torre de pedrinhas. Mas você tem que ajudar a desenhar direito. Minha mãe desenha torto. Larissa riu. Uma risada de verdade. A primeira em dias. E Rafael sentiu alguma coisa apertar no peito que não doía do mesmo jeito que a dor dos últimos 5 anos. Ai! Protestou ela, sem se ofender de verdade. Meus foguetes funcionam muito bem. Viu, são tortos? Mãe. Todo mundo sabe. Ficaram os 3 ali por um tempo. Rafael aprendendo devagar o jeito de brincar do próprio filho, errando o nome dos brinquedos. Sendo corrigido sem paciência nenhuma. Rindo de si mesmo pela primeira vez em muito tempo. Theo insistiu em ensinar ele a empilhar pedrinhas do jeito certo, com a paciência mandona só de quem tem 5 anos e uma missão importante. E Rafael seguiu cada instrução como se fosse a coisa mais séria do mundo. Tá vendo? Disse o menino, orgulhoso, quando a torre finalmente ficou de pé sem cair. Falei que você aprendia rápido. Quando o menino cansou e foi correr atrás de um cachorro que passava, Larissa e Rafael ficaram sentados lado a lado no banco. O silêncio entre eles diferente agora. Mais leve. Ainda cheio de coisa não resolvida. Mas sem o peso de antes.
Eu vou sair da presidência, disse Rafael. Olhando para o filho correndo longe, não é castigo, é decisão minha. Vou deixar um conselho independente comandar, com você segurando o veto permanente que já tem por contrato, e uma parte irrevogável da empresa reservada para o Theo. Seja lá o que aconteça entre a gente daqui para frente. Larissa virou para encarar ele. Você não precisa fazer isso. Preciso. Sim, não para te reconquistar, para provar, pelo menos uma vez na vida, que eu consigo abrir mão de alguma coisa em vez de deixar outra pessoa pagar o preço por mim. Ele disse aquilo olhando para o filho, não para ela, como se precisasse de coragem emprestada daquela imagem para terminar a frase inteira sem vacilar. Ela ficou em silêncio por um tempo, observando o filho rir com o cachorro, sentindo o peito apertado de um jeito que não sabia bem nomear. Eu não sei se um dia eu confio em você de novo, do jeito que confiava antes, disse ela. Por fim, sincera, talvez nunca confie desse jeito de novo. Isso morreu junto com aquele bilhete. Yusai, mas talvez a gente consiga construir uma coisa nova. Devagar, sem pressa nenhuma, sem promessa bonita de filme. Ela olhou para ele, os olhos ainda guardando distância, mas sem a dureza de antes. Você pode fazer parte da vida dele. Sobre nós dois, eu não sei dizer hoje, só sei que não vou fingir que não sente falta de tentar. Rafael sentiu um nó na garganta que não conseguiu desfazer por um instante. Os olhos fixos no filho, correndo atrás do cachorro. O peito cheio de uma gratidão que não tinha certeza de merecer. Rafael assentiu, sem forçar mais do que aquilo, aprendendo, talvez pela primeira vez, a esperar sem exigir. Isso já é mais do que eu tinha direito de pedir. O sol da tarde batia fraco nos dois, e por um instante, nenhum dos dois sentiu necessidade de dizer mais nada. Alguns meses depois, o escritório da IP Participações ganhou uma sala nova no 21º andar. Vidro do chão ao teto como todo prédio daquela avenida. Só que dessa vez era Larissa quem escolhia cada detalhe, sem precisar disfarçar nome nenhum na recepção. Numa tarde qualquer de quinta-feira, ela ficou parada diante da janela, olhando para a cidade lá embaixo, do mesmo jeito que tinha olhado 5 anos atrás. Só que agora o peito não apertava do mesmo jeito. O reflexo dela no vidro já não era mais o de uma mulher fugindo de alguma coisa. Era só uma mulher olhando para a própria cidade, no próprio horário. Dona do próprio nome em cada porta daquele andar. Na mesa dela, ao lado dos contratos. Um desenho novo, emoldurado o mesmo foguete de sempre. Só que dessa vez, com 4 personagens claramente definidos nas 4 janelas redondas, cada um com o próprio nome escrito por baixo, em letra torta de criança. Rafael tinha virado uma presença regular nos sábados. Pontual, sem exigir mais do que Larissa oferecia. Aprendendo devagar o lugar que ainda lhe cabia na vida daquele filho e daquela mulher. Não tinham voltado a ser o que eram antes. Talvez nunca voltassem. Mas nos últimos meses, tinha nascido alguma coisa nova entre os 3. Mais lenta, mais cautelosa, sem as promessas fáceis de 5 anos atrás. E por isso mesmo mais difícil de quebrar. Clarice tinha virado sócia oficial da IP. O nome dela agora numa placa de vidro ao lado da porta da sala de reuniões. Longe de qualquer gaveta, escondendo papel amarelado. Continuava chegando sem avisar, com um pão debaixo do braço. Opinião sobre tudo. E a mesma frase de sempre pronta na ponta da língua, sempre que alguém tentava agradecer demais. Beatriz não aparecia nas reuniões de família havia meses, morando sozinha numa casa menor no interior. Longe do conselho, longe do prédio de vidro que tinha comandado por 20 anos. Rafael ligava para ela todo domingo. Nem sempre ela atendia. Quando atendia, as conversas eram curtas, cautelosas, cheias de silêncios que os dois ainda não sabiam bem como preencher. Não era perdão. Era só o começo de alguma coisa que talvez, com o tempo, chegasse perto disso. Larissa guardou o celular na bolsa. Desceu para buscar o filho na escola. E no caminho passou pela mesma esquina que evitava havia 5 anos.
O antigo prédio onde tinha morado com Rafael. Agora com uma placa nova de imobiliária pendurada na entrada. Dessa vez, não sentiu o corpo travar. Só olhou. Reconheceu o peso antigo. E seguiu em frente. Mais leve do que tinha sido em muito tempo. Carregando não o esquecimento, mas a paz possível de quem finalmente parou de fugir da própria história para poder escolher o que fazer com ela. Naquela noite, depois do banho, Theo trouxe um desenho novo para mostrar antes de dormir. O mesmo foguete. As mesmas 4 janelas. Só que dessa vez com um quinto rostinho pequeno espremido no canto, quase saindo da folha. E esse aqui, quem é? Perguntou Larissa, sentando na beirada da cama. Ainda não sei, disse o menino, já com os olhos pesados de sono. Mas o foguete é grande. Mãe, sempre cabe mais um. Ela beijou a testa dele. Apagou a luz. E ficou parada na porta por um instante, olhando o filho dormir, pensando que talvez aquela fosse a lição mais simples e mais difícil de toda aquela história que espaço, quando se quer de verdade. Sempre se encontra um jeito de abrir. E se essa história te tocou de algum jeito, me conta, qual foi o momento que mais pesou para você? Foi quando ela disse, meu filho, bem na cara da família inteira. Foi quando Rafael descobriu que 5 anos inteiros foram roubados por um papel falso. Ou foi Theo perguntando se ele era o 4º personagem do foguete? Escreve aqui embaixo. Com o momento que você escolheu. De onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí no seu relógio? A gente lê cada comentário. Prometo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aperta esse botão agora, porque tem muito mais história como essa vindo por aí. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que também já sentiu o chão sumir debaixo dos pés e precisou reconstruir tudo sozinho. E deixa o like. Não para me agradar, mas para mais gente com o coração cansado conseguir encontrar essa história também.